Você está no podcast Ori e Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Hoje eu estou aqui com o João Rafael Ramos, que é cientista social, fez mestrado em educação e agora está fazendo doutorado também em educação no UFRJ, a universidade onde eu estudei, me formei em psicologia e que eu guardo no meu coração. E eu conheci o João num evento, na verdade, e lá no evento eu soube de uma página que ele tem, que para mim é um refresco, é até um oásis realmente no sentido de informação, cultura, conhecimento, nas redes sociais, que se chama Afroliterato. E aí vamos falar sobre a página, como ele criou, sobre a vida, né? E todos os projetos, que ele tem muitos. Então, João, como é que você está? Tudo bem, Carla, que bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, eu me sinto honrado de poder ter essa conversa, bater esse papo com você e poder falar um pouquinho sobre alguns dos meus projetos, um pouquinho sobre a minha vida. Que bacana, tô animado. Aí. E me fala uma coisa, a página, como é que foi a construção dela, né? Vamos começar por ela. Ela tem mais de 200 mil seguidores e a gente sabe que nas redes sociais muita coisa tem muitos seguidores, mas por que eu chamei de oásis? Porque é um local que tem conhecimento, história, atualidade, tudo com profundidade, né, científica. Isso. E também acessível a todo o público, a todos nós, né? Ah, que bacana. Carla, o que acontece? Eu começo a estudar relações étnico-raciais ainda em 2011, assim que eu entro na graduação. Né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, mas eu tive contato com muito conhecimento, né, a partir da graduação, que, na minha opinião, tinha que ser popularizado de alguma maneira. Mas é a partir do mestrado que eu começo a me organizar e pensar em como que eu posso popularizar esse conhecimento. E aí eu vou pensando em alguns formatos, e aí eu faço alguns trabalhos também que me garantem, por exemplo, eu fiz um trabalho grande com o Fundo Baobá, que me garante contato, conhecimento e possibilidade de adquirir meus próprios equipamentos. E nesse trabalho eu conheci muita gente gigante, assim, tipo a Jurema Werneck, que hoje está na Anistia Internacional. Conheci Sueli Carneiro, conheci boa parte da militância do movimento negro nesse trabalho, que foi incrível. Eu fiz um trabalho de registro da memória do Fundo Baobá, então desde o seu surgimento, por volta da década de 80, 90, sua consolidação. E aí esse trabalho foi muito bacana, porque começou a me dar ferramentas para que eu pudesse popularizar o conhecimento que eu já tinha adquirido tanto na graduação quanto no início do mestrado. Então, em 2018, o primeiro formato que me vem à cabeça não é nem das redes sociais como uma página ainda. É nas redes sociais também, mas a partir do YouTube, como um jornal audiovisual. Por que eu pensei nisso? Porque eu fiz produção audiovisual quando eu era jovem e era técnico. Eu fiz técnico em produção audiovisual durante o meu ensino médio. Meu ensino médio foi junto com o ensino técnico no Colégio Estadual Adolfo Bloch, que era uma escola da FATEC. E lá eu já tinha tido base para falar sobre o audiovisual, no geral, né? Para produzir o audiovisual. Fiz muitos amigos, nós chegamos a criar uma pequena produtora, fazer 1 ou 2 filmes que foram para o Festival do Rio, jovem. Foi uma experiência bem bacana. Né? Então, eu venho do audiovisual. Enquanto eu estava na graduação, eu estava trabalhando no Canal Futura também. Né? Então, já tinha trabalhado na TV Brasil, depois fui trabalhar no Canal Futura. Então, o formato do jornal audiovisual me interessava porque eu nunca tinha visto um jornal audiovisual negro. Né? Então, a partir da minha produtora, que era a Dincra Produções, ainda existe minha produtora, eu comecei a produzir o jornal Diáspora Negra junto com a minha esposa, lá em 2018. E foi uma experiência muito interessante, né? De trazer notícias sobre o mundo negro, falar sobre o mundo negro, enfim, popularizar esse conhecimento. O jornal ele passou a ser uma vez por mês, e ele aconteceu entre 2018 e a pandemia, né? E a pandemia foi aquele momento, né, 2020, em que todo mundo, acho que teve que repensar seus projetos, sua vida. E aí, em 2020 também, né,
com esse sentimento de que eu precisava fazer alguma coisa, eu também acabei me tornando candidato a vereador pela cidade do Rio. E aí comecei a atuar. Eu fiz campanha do ano de 2020, foi o ano mais difícil das vidas, né? Como é que a gente fazia campanha política sem poder ir para a rua, né? Exatamente. Então foi tudo online. E aí, a partir do online, eu comecei a pensar, olha, eu preciso fazer alguma coisa, mas no sentido de trazer esse conhecimento de uma forma mais personalizada, assim, né? E aí eu comecei a focar no continente africano. Basicamente porque, enquanto eu estava fazendo jornal audiovisual, eu percebi que as notícias sobre o continente africano eram o que tinham de mais interessante, justamente porque não tinha absolutamente nenhuma... ninguém na internet naquele momento, em 2018, 2020, falando sobre notícias da África contemporânea. Né? Apesar de muitas páginas abordarem aí a questão histórica do continente africano, eu percebi que as notícias... E nessa perspectiva mais da sociologia, né? Porque é uma perspectiva bem diferente. Eu percebi que isso interessava mais. O Afroliterato ele já tinha surgido dentro do jornal Diáspora Negra, e era um momento em que eu falava sobre livros de autores negros. Então, eu cheguei a falar sobre a Bell Hooks, sobre o Antônio Bispo dos Santos, sobre o livro da Nilma Lino Gomes, O Movimento Negro Educador. E aí eu olhei para esse projeto de novo, do Afroliterato, com carinho, e pensei assim, olha... Aqui tem uma coisa legal. Eu acho que eu posso unir essa questão do conhecimento acadêmico, das notícias sobre a África contemporânea, né, e trazer algo um pouco mais forte para a internet nesse sentido, né? E aí acaba surgindo o Afroliterato, ainda no final da pandemia, 2021, eu começo a produzir mais para o Instagram, começo a focar meus conteúdos no continente africano. E vou fazer após em História da África, né? Eu sou pós-graduado em História da África. É nesse período, então, nesse período que eu começo a... Isso eu acho interessante porque é uma questão ativa, né? Quer dizer, no movimento, dentro da realidade, né? Na construção da sua história social, entra essa pós por uma necessidade mesmo, né? Exatamente. Uma necessidade concreta, né? De atuação. Perfeito. Porque algumas pessoas ficam, teoria, prática, na verdade não existe dicotomia entre teoria e prática. Inclusive, né? essa separação é uma forma de controlar o conhecimento, né? Exatamente. De dar muito mais valorização àquilo que é teoria, aquilo que é conhecimento, principalmente que vem da Europa, né? E desvalorizar as nossas práticas. Nossas práticas são vistas sempre como, enfim, aquele trabalho manual, aquele conhecimento tácito, mas que na verdade é senso comum, né? E o que é conhecimento. Então, essa separação entre teoria e prática, realmente, a gente tem que subverter de alguma maneira. E como professor, né? Sempre me tocou o fato de que a gente estuda sempre o mundo a partir da perspectiva do colonizador, né? Eu sempre falo para os meus alunos, gente, olha isso, a gente começa a estudar Brasil com a chegada do colonizador aqui, né? Um período que a gente chama de descoberta, mas que, na verdade, foi uma invasão. Exatamente. Né? A gente só passa a estudar o continente africano quando a gente está falando de colonização, quando a gente está falando de escravidão. Né? A gente não estuda a África pré-colonial. Então, existe uma perspectiva histórica que foi negada, mas também, à medida em que a gente vai recuperando esse conhecimento histórico, também existe uma África contemporânea que a gente também desconhece. Né? Ou se conhece, é muito pouco, né? E porque, assim como o nosso conhecimento de mundo parte da visão do colonizador, tudo o que a gente consome também. Exatamente. Ou seja, os jornais audiovisuais que a gente vê desde o início da guerra na Rússia e Ucrânia, notícias sobre o conflito Rússia-Ucrânia. A gente vê, desde o início do conflito Israel, da invasão, né, do genocídio de Israel e Palestina, e o conflito dos Estados Unidos, Israel e Irã, todos os dias. Mas a gente não fala sobre a guerra no leste da República Democrática do Congo, que já dura 30 anos. A gente não fala sobre o que está acontecendo no Sudão, sabe? Nos conflitos do Sudão. A gente não fala sobre como que esses conflitos alimentam a indústria da tecnologia. Parece que é inexistente. E, por exemplo, todo mundo aqui está com um aparelho, né? Eu estou com um aparelho celular aqui. E aí, de onde vem, né, matéria-prima para isso?
E o retorno financeiro, eles recebem? Há um recebimento de um retorno De jeito pro nenhum. local de onde Muito pelo contrário, né? Trabalho infantil, né? Trabalho sem condições, minas de cobalto que às vezes caem. Recentemente aconteceu uma mina de cobalto na República Democrática do Congo soterrou quase 200 operários vivos, né? Então, assim... E ninguém fala sobre isso. Né? Não é noticiado assim vastamente. Exatamente. Essa invisibilização sempre foi uma coisa que me incomodou muito, assim, né? E aí eu me orgulho bastante de ter sido uma das primeiras pessoas a trazer essa África contemporânea descolada de um suposto ideal de regresso à África, né? Porque quando a gente recupera esse conhecimento histórico, que é importantíssimo, a gente acaba construindo o imaginário de uma África mítica, né? De Wakanda, né? De uma coisa meio... Só que a gente esquece que existe um continente africano contemporâneo que segue ainda lidando com os desafios que foram criados na colonização. Como é que você vê isso quando as pessoas falam do neocolonial? Porque, não estamos mais nessa era, né, de colonização, tudo isso, mas esses resquícios, essa violência ainda continua. Né? Embora sempre tenhamos resistência, construção, criatividade, né? A África é um local rico, né? E que sofreu invasões, sofreu colonização e sofre um resquício histórico, vou chamar assim. Como é que você vê essa questão quando falam dessa questão neocolonial e hoje, assim? É óbvio que o continente é imenso, né? Então são vários países ali, mas no continente não dá para falar em geral, mas em alguns pontos específicos, como que você olha para isso? Eu tenho lido ultimamente, tenho tido contato com um tipo de conhecimento que vai buscar questionar um pouco essa nossa percepção de tempo, muito baseado nessa ocidentalidade. Né? Por exemplo, a Leda Maria Martins... O Tempo Espiralar. Tempo Espiralar. Eu tenho lido muito Denise Ferreira da Silva, né? Que me ajuda a questionar essas bases, né? Essa flecha do tempo. Né? Meu orientador me falou isso essa semana, inclusive. Né? Uma frase que ele gosta muito, que é o Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Nós temos um episódio sobre Exu com essa frase. Ligada a esse fica o convite. Já vou chegar em casa e eu vou ouvir. Porque é uma coisa que eu tenho percebido, porque quando a gente fala de neocolonialismo, quando a gente fala de imperialismo, dá para a gente a impressão de que é um período histórico, temporal, posterior à colonização. Portanto, tudo que aconteceu na colonização, não, acabou. Agora, essa demarcação de tempo não existe. A gente presente, passado, futuro, usa tudo junto. Tá aqui. Inclusive na psicologia analítica, que é a minha linha também. A gente faz um diálogo entre a sincronicidade e esse tempo espiralar da Leda. Né? Olhando essa psicologia analítica afrocentrada, a gente sabe que está tudo junto, né? É uma espiral. Então, quando a gente fala de nova colonização, a gente pode olhar para esse contexto histórico atual e identificar elementos de uma colonização propriamente dita, né? De uma colonização de mentes, por exemplo. Né? Uma das coisas que eu sempre estou debatendo na internet é sobre como a gente precisa, para olhar a realidade do continente africano, se descolar um pouco desse nosso olhar que está imbuído dessa vontade do colonizador. Por exemplo, olhar para o continente africano e dizer, olha, isso aqui que acontece no continente africano está errado. Isso aqui tem que mudar. Mas isso é golpe de Estado. Olha, peraí, a gente está olhando o continente africano a partir da régua de qual cultura? Da nossa cultura? Da nossa perspectiva? Porque isso é colonização. A gente está fazendo a mesma coisa que o europeu fez. Quando a gente acha que a gente tem que determinar o que o continente africano deve fazer para melhorar a sua condição. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente está sendo bombardeado por imagens de um continente africano preso numa história de pobreza, de guerras. Né? E a gente ignora essa condição dessa riqueza que é contemporânea, dessa possibilidade de pensar futuro a partir do
continente africano. Pouquíssima gente sabe que o Quênia, por exemplo, tem o embrião das principais empresas de tecnologia que estão atuando hoje no mundo moderno, né? Pouca gente sabe que a Nigéria é uma potência continental, tanto no que diz respeito a potencial de economia com juventude, quanto no que diz respeito à condição, à potência militar da Nigéria. Então, assim, olhar para a realidade do continente africano hoje, para a gente fazer isso, a gente precisa tirar essa ideia de que o tempo, existem marcadores de tempo muito determinados por um ou outro evento histórico e que isso deixa para trás. Hoje a gente está falando sobre reparação, sobre políticas de reparação, o reconhecimento da escravidão como o maior crime contra a humanidade diz respeito a isso. Foi um marco. Foi um marco. E a gente tem que entender que as consequências perduram. Então, assim como a gente tem países africanos que têm a idade da minha vida de libertação do colonialismo, né? Nós temos países africanos. Então, dos últimos 30 anos para cá, são democracias que as pessoas acreditam, nossa, isso aí é um país, tem que ser um país democrático. Como assim, né? Que democracia é essa que você está falando? Né? Qual modelo de democracia? Qual democracia? Existem várias democracias. Exatamente. Né? Participativa, delegativa, qual modelo? Exatamente. Né? No meu mestrado eu falei um pouco sobre democracia. E nós temos milhares de modelos de democracia. Então, e aí como é que a gente vai impor o nosso olhar para o outro, esse olhar, né? Impor o nosso desejo. Exatamente. Então, essa construção realmente tem que ser... Aí me lembrei de Paulo Freire também, né? Pensando na construção. Uhum. E aí você falar sobre um contexto histórico contemporâneo do continente africano, né? Precisa ser compreendido dentro das suas complexidades, né? Dentro das suas diversas camadas de complexidade que correspondem a um evento. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu falo muito, eu acho que eu cresci bastante na internet, trazendo, ainda em 2022, questões contemporâneas sobre movimentos revolucionários anticoloniais na África Ocidental, em países como Burkina Faso, Níger e Mali, né? Eu fui acompanhando esses movimentos com muita proximidade, porque me parecia ser muito interessante movimentos nos quais alguns países recuperavam a sua autodeterminação, né? Mas em movimentos que são golpes de Estado, de fato, né? Você tem uma substituição de um poder, mas com moldes militares. Então, eu tenho líderes como Abdurrahmane Tiani, no Níger, no Burkina Faso, o Ibrahim Traoré, né? Então, são líderes que demonstram, né, incorporam esse militarismo. Então, para a gente olhar para isso, né, dizer, olha, um governo militar terrível, porque a gente logo aciona a ditadura militar no Brasil na década de 70, né, como a nossa democracia foi... da nossa referência. Exatamente. Né? E aí as pessoas não conseguem entender. E eu fui acompanhando esse movimento, né, com muita proximidade, porque me parecia muito interessante algumas políticas anticoloniais, no sentido de expulsar os exércitos franceses, de retirar a obrigatoriedade da língua francesa como língua oficial do país, de fechar algumas mídias francesas, por exemplo. Isso porque eu estou falando da África Ocidental, né? Historicamente dominada pela França. Propor o fim da utilização do franco CFA como principal moeda de economia, né? Tudo isso são movimentos que remontam aí a um continente africano da década de 70. Por exemplo, o Ibrahim Traoré, né, uma liderança que lembra bastante o Thomas Sankara, o grande líder de Burkina Faso, que mudou o nome do país de Revolta para Burkina Faso. Né? Isso, para mim, é bem interessante falar isso nesse contexto atual, só que as pessoas não conseguem entender, né, que olhar para essa complexidade desse movimento anticolonial, para fazer isso a gente precisa deixar de lado as nossas experiências com governos militares.
né? As nossas experiências sobre o que é democracia, sobre o que é construção política, econômica e social. A gente de uma não nação. pode olhar a coisa só por um viés e pelo nosso viés. Exatamente. A realidade é multifacetada, né? Ela é pluri, né? Exatamente. E aí, qual é a realidade daquele local? Qual é o modelo daquele governo militar e a necessidade para eles? Perfeito. E é mais autocentrado. Isso né? aí. É bem diferente do nosso. Muito diferente. Isso então, é interessante. assim, você olhar para uma realidade, né, e querer, mais uma vez, impor, né, a sua própria percepção de mundo sobre aquilo, né, é um movimento colonial. Um movimento que não deve ser... E Por isso que eu gosto muito de sociologia. é um movimento também de uma violência subjetiva e até concreta. A gente tem Quando que... você impõe algo sobre o outro... A gente tem que acionar muito essa alteridade, né? Que esse conhecimento de fato se colocar no lugar e na realidade do outro para a gente poder buscar uma compreensão que nos livre um pouco desses nossos preconceitos, sabe? Né? Então, por isso que eu gosto muito da sociologia, desse olhar da sociologia e da antropologia, porque ajudam a gente a perceber o outro, né, enquanto um ser na sua completude. Né? Embora a antropologia já sofreu críticas, né, por conta da sua história, que é como se alguns antropólogos fossem lá e tentassem também levar, vamos mudar isso aqui, não pode mais ser assim. A gente está falando de uma área que surge num contexto de dominação colonial, inclusive. Né? Mas quando eu falo dessa antropologia, eu falo de uma antropologia genuinamente africana. Né? Olhar a partir do conhecimento produzido por pessoas como o Aimé Césaire, né? Como o Patrice Lumumba, como o Kwame Nkrumah, pessoas como o próprio Thomas Sankara, como o Amilcar Cabral, que o próprio Paulo Freire chama de pedagogo da revolução. Né? São pessoas que organizaram um conhecimento, estruturaram um tipo de conhecimento sociológico, né, acerca da formação das suas nações, e é isso. A sociologia brasileira surge com o pensar sobre a identidade nacional. A sociologia africana surge com essa reflexão. Né? Então, eu busco recuperar um pouco alguns desses elementos para apontar um olhar sociológico que não seja baseado nesse eurocentrismo, sabe? Muito interessante. Então, esse é papo para um projeto que eu estou pensando em montar, sabe? Em apontar uma sociologia preta, produzida genuinamente pelo continente africano, né? Porque é isso, né? Se a gente falar de filosofia, vão dizer, não, a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Não. Os filósofos gregos foram lá para o norte da África para estudar. Foram para o Egito para estudar e trouxeram e se apropriaram disso. Se apropriaram, né? copiaram. Então, quanto de conhecimento sociológico produzido pelo continente africano já não existia antes de Karl Marx escrever o materialismo histórico. Sabe? Exatamente. Então é isso, recuperar um pouco. Isso também é uma meta de vida aí para os meus próximos anos. Maravilhosa essa ideia e essa possibilidade que você está trazendo. Eu, te ouvindo, eu estava me lembrando também que na época da graduação eu tive um amigo que veio de Angola, e aí eu fui conhecer outros amigos dele e tal. Tive em alguns eventos com eles, e esse meu amigo, ele veio fazer odonto aqui numa parceria, isso em 1990 e pouco. Numa parceria, então vieram vários fazer medicina, odonto, e ele me dizia, Carla, eu me lembro quando ele falou isso, que me impactou a frase, porque eu estava com esse olhar daqui. Ele falou, nós estamos fazendo isso, veio todo mundo se formar aqui, estudar tal. Ele era do Exército, ele era um capitão, porque ele lutou na Revolução. Eu falei, eu conheci alguém, eu sentava, que lutou na Revolução. Sintra, o nome do meu amigo. Nunca mais ouvi, seria ótimo se ele aparecesse de novo na minha vida, assim. E aí ele me contou, então eu falei, estou falando com alguém, a gente estava sempre junto, que lutou efetivamente. E aí ele disse, o objetivo nós vamos expulsar os portugueses. Ele falou assim. Aí eu ouvi aquilo, me bateu e eu nunca esqueci. Por quê? Exatamente por toda essa história. Exatamente. Eles teriam que expulsar para poder eles se apropriarem do próprio país, do próprio local. Para garantir a autodeterminação. E uma coisa que pouca gente fala é justamente como a luta pela libertação de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde ajudou Portugal a se libertar de uma ditadura também, né? Porque foi a ditadura de Salazar. A ditadura de Salazar cai em grande parte por conta do esforço e da luta por autodeterminação, né? Lideradas por Amilcar Cabral, né?
por pessoas que estavam na luta, de fato, na luta armada, que mostraram para o povo português, né, a possibilidade de liberdade, de autodeterminação. Então, a Revolução dos Cravos só é possível num contexto de luta anticolonial africana, né? Que é interessante da gente perceber. Isso é interessante, também. como dialoga, como há sempre uma teia, né? A história é construída em trocas. Perfeito. E não tem essa ideia de submissão, sujeição. É uma África submissa. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Né? Sempre houve um movimento de mobilidade, de troca e de busca de desconstruir, né, essas invasões e reconstruir, porque aí tem que ser uma reconstrução mesmo, né? Porque algumas coisas foram perdidas, outras não, e o tempo está sempre nesse movimento. E aí, nesse sentido, é buscar respeitar também os processos, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de se perceber parte de um processo histórico. Nossa, eu queria muito ter conhecido Sintra. Sintra, aparece aí para a gente trocar uma ideia. Imagina. Porque, assim, perceber o quanto você está próximo e o quanto você também faz parte desses processos de transformação social, né, dão para a gente uma outra consciência. E aí é muito bacana trazer alguns desses assuntos, né, poder debater alguns desses assuntos, porque a gente percebe o quanto para a gente o conhecimento foi negado, o quanto conhecimento de fato é poder. Né? Porque a quem interessa reproduzir uma ideia de uma África submissa ou de um escravizado aqui no Brasil submisso. A quem interessa construir uma história que é o tempo inteiro abafada sob os panos quentes de uma suposta construção harmônica e democrática, né? De um Brasil que conviveu e segue convivendo com uma violência que atua sobre os corpos negros, mas que tem um fundo e um cunho racial muito forte, né? Então, a gente está aí o tempo inteiro debatendo e discutindo dentro de uma correlação de forças contra alguém, contra um tipo de conhecimento que busca desumanizar a gente, sabe? Que busca olhar para a gente e tirar da gente a agência e a força e o poder de tentar mudar a nossa própria história, né? E aí, nesse sentido, nos negar o lugar de entender o continente africano como possibilidade, né? Como passado, presente e futuro dentro desse tempo espiralar, né? Só corresponde aos interesses de uma elite colonial que hoje já não se esconde mais. Né? Antes ainda se escondia, né? sob o discurso do mas eu não sou racista. Agora não se esconde mais. Agora já não se esconde tudo mais. Desvelado, né? Exatamente. Então é isso, assim, a gente perceber. E aí esse movimento, ter feito esse movimento para mim foi muito bacana, justamente porque foi me mostrando o quanto falar sobre isso é importante. Tem gente que diz que a luta já está perdida. Eu conheço gente que diz que a luta está perdida. Diz assim, olha, não adianta, você vai lutar contra o quê? Contra o algoritmo? Né? Você vai lutar contra as grandes empresas de tecnologia que classificam o conteúdo que eu estou fazendo como conteúdo sensível, portanto não entregam. Eu não acredito que a luta está perdida, não. Eu acredito que justamente com essa possibilidade que a gente tem de extrapolar as fronteiras do espaço e do tempo, né? Eu estou falando aqui com você, mas pode ter gente de lá, de Angola, ouvindo a gente. Exatamente. Né? Que vai te colocar em contato com o nosso amigo que participou da luta por libertação. Exatamente. Então, a gente está extrapolando aqui uma fronteira de um tempo, né? E de uma geografia. De tempo, né? Espaço, geográfico. Que nos limita. Então, assim, eu acho que a possibilidade que a gente tem em mãos hoje de construir, por exemplo, um antirracismo em perspectiva transnacional, que é o que eu estou estudando atualmente no doutorado, né? Olha que interessante. Eu estou estudando um antirracismo em perspectiva transnacional. E é muito bacana perceber, como eu faço parte de um grupo de pesquisa da UFRJ, que é o GPARO, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista, liderado pelo professor Amilcar Pereira, nome Amilcar aí aparecendo pela segunda vez, que faz com que a gente, aqui no Brasil, nós sejamos pioneiros nesse debate de uma educação antirracista, mas em perspectiva transnacional, né? Agora, em outubro, eu estou embarcando para Londres para dar continuidade à minha pesquisa, mas para também propor novas conexões que façam com que a gente aprenda
e ensine também sobre educação antirracista, mas dentro dessa perspectiva que extrapola as fronteiras, sabe? Então, acho que é isso. A gente vai construindo, a gente vai conseguindo pavimentar um caminho muito bonito, né? Eu fiquei visualizando esse globo conectado. Veio na minha mente várias possibilidades de conexões. Então, é isso. O que a gente está fazendo aqui agora é um tipo de conexão que extrapola as fronteiras do espaço e do tempo. Então, o que nos permite fazer isso é justamente o avanço da tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está inserido nesse processo, mas a gente está inserido sempre dentro de uma perspectiva crítica, de tentar burlar um pouco essa alienação que faz com que a gente não saiba de onde vem a matéria-prima que é utilizada para fazer o nosso celular. Né? E de evidenciar esses paradoxos presentes, né, no próprio capitalismo que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que isso é muito interessante. Assim. Eu daqui a pouco vou falar mais sobre a minha pesquisa do doutorado, mas eu acho que é isso. Eu tenho pensado cada vez mais em como a gente pode... como que a gente, mesmo separados, né, por um Atlântico, construir narrativas antirracistas, né, que ajudam a educar a gente para uma sociedade mais justa, plural e igualitária. Eu tenho participei de alguns encontros Brasil-Estados Unidos, né? Que também, na área da arte, na área da psicologia, fui na área do turismo, e que também estão... Então, eu entendo que a gente está num momento... entendendo de novo a história como cíclica, né, espiral, mas a gente está transitando nesse momento no avanço dessas possibilidades de tecer mais conexões. É isso mesmo. Isso é muito bacana. Você falou nessa coisa da teia, eu lembrei muito, eu gosto, uma das definições de cultura que eu mais gosto vem de um antropólogo chamado Clifford Geertz, que ele diz que a cultura é uma teia de significados que une toda a produção humana prática e simbólica. Ou seja, a gente está aí tecendo o conhecimento, a gente está aí tecendo as nossas conexões que vão fazer com que a gente mude a própria cultura, a nossa própria forma de ver o mundo, né? E aí compartilhar cada vez mais esses símbolos e significados dessa luta antirracista é importante para a gente se empoderar enquanto pessoa, mas para a gente também pensar criticamente a própria realidade que a gente está inserido. E é isso muito que eu luto, sabe? Para que a gente faça cada vez mais essas conexões. Eu gosto muito de dizer para os meus alunos, gente, conheçam o bairro onde vocês moram. Conheçam a cidade onde vocês moram. Se apropriem do território. Se apropriem das ruas do território. Saibam como ir, saibam como voltar. Porque esse é um direito que está sendo negado a vocês. E aí, no longo prazo, eles vão vocês, né, eu falando para eles, vocês vão percebendo como que o mundo também é nosso. Exatamente. E que se a gente não se apropriar, tem alguém se apropriando e se aproveitando dos benefícios dessa modernidade. Se apropriar das riquezas produzidas pela humanidade. Exatamente. E território é riqueza, Exatamente. você poder circular. Há muitos anos eu estive num evento, isso lá em São Paulo, e aí... com pessoas de várias áreas, tal. E aí era um evento com pessoas pretas para a gente discutir algumas questões lá. Lá eu era colaboradora do Conselho de Psicologia e fazia parte da Comissão de Relações Étnico-Raciais e também fui do Conselho da Pessoa Negra, né, na cidade de Sorocaba. E aí eu trouxe uma fala falando assim, porque eu andava, né, quando eu vou morar num local, eu ando no bairro, na região, eu ia nas cidades vizinhas. E aí eu percebia que algumas pessoas eu só encontrava em tal lugar. E aí eu me lembro que eles falavam, mas você vai lá naquele outro lado da cidade. Eu morava numa parte da cidade que era uma parte que foi mais colonizada por espanhóis e tal, tal. E aí as pessoas pretas ficavam só numa área. E elas só passeavam ali, a maioria. E eu tentava chamar, falei, vocês têm que se apropriar do território. Vocês têm que circular na cidade. Tá? É porque olham para a gente. Olham mesmo, infelizmente. Mas olham, mas como nós nos olhamos. Então, é um pouco disso. Como eu me olho, como eu vejo, eu conheço a minha cultura, minhas origens, minha história, o que eu valorizo do que eu aprendi, absorvi daquela cultura, e circular no espaço
espaço é exercer o poder, pensando em poder enquanto movimento, enquanto agregar, enquanto trocar, não no poder absolutista, horrível, mas na troca da construção das próprias relações mesmo. Muito né? bom. E você alimenta e aumenta seu repertório quando você circula. Eu estive na Feira Preta recentemente, e aí uma das mesas que eu sentei para ouvir, estava um pessoal falando, a Luana Ferreira, que ela vai vir aqui gravar também, e aí ela estava falando da questão do território, ela e outras pessoas. Estava o Jonathan Fer também, e uma outra pessoa lá mediando. E eles falaram disso, se apropriar do território e perceber que o mundo também é seu território. Exatamente. Você não precisa ficar cerceado no bairro que você está. Valorize seu bairro, saiba a história dele. Outro dia, um colega... Aí é uma outra área, o pessoal do Museu do Inconsciente. Aí esse colega, que não é uma pessoa preta, falou que falaram para ele, pesquisa o bairro que você do museu, tal, que o museu queria levantar sobre o bairro. E ele, que é um museólogo, falou, mas aqui... nesse bairro, o que tem na história desse bairro aqui? Ele mesmo, ele morava no bairro, ele mora lá. Olha. Ficou assim, não tem nada para ouvir na história aqui. Aí, quando ele foi pesquisar, viu que a história em torno do bairro do museu era riquíssima. Nossa. E aí ele está, estava escrevendo sobre isso, já deve estar documentado lá. Eu falo, saber é poder. Exatamente. Né? E se a gente não se apropria... Cara, tem um conceito, eu vou... descontextualizar total, assim, né? Mas é só o conceito em si. A frasezinha que eu gosto muito do Homi Bhabha, que ele fala sobre instabilidades produtivas de mudança cultural. E aí, eu costumo dizer que o nosso próprio corpo, ele produz essas instabilidades, né? Na medida em que ele está inserido num lugar que não que as pessoas vão dizer assim, olha, mas as pessoas pretas vêm aqui, as pessoas pretas fazem isso, e a gente vai dizer, nossa, nós fazemos sim. Teve uma situação que aconteceu comigo, muito aleatória, que mostra muito isso. Eu estava em Recife, e eu ia pegar um voo para Fernando de Noronha. Só que eu cheguei um pouco atrasado no aeroporto, a sorte é que eu não tinha muita mala para despachar, mas a fila estava muito grande. O aeroporto de Recife não é tão grande assim. Mas a fila estava grande. E aí eu me lembro que a gente entrou, eu e minha esposa, a gente entrou lá no final da fila desesperado. Meu Deus, será que a gente vai perder o voo? E aí lá na frente, um funcionário da companhia aérea falou assim, tem alguém aí que vai para Fernando de Noronha? E aí nós dois lá no final levantamos a mão, só nós dois. A fila inteira olhou pra gente, formada de pessoas de maioria branca. E olhou de uma forma diferente. Assim, nossa, eles vão para Fernando de Noronha. Meu pai sempre ia para lá. Vamos. Pra Fernando de Noronha, inclusive a trabalho. Frequentamos, dominamos, fazemos, e é isso. E aí, essas pessoas, a gente precisam perceber que não existe limite para os nossos corpos. Assim. Isso é algo que nós falamos também na psicologia e que eu já falei várias vezes, a questão de ocupar esse espaço e desse corpo ocupando, né? A minha vida pessoal foi toda assim. Eu já sempre fui a única aluna, que também é ruim ser o preto único, mas, no outro lado, eu ocupava os espaços. É isso. Era aquela aluna na universidade, hoje a universidade mudou, ainda bem, né? Tá com mais pessoas pretas. Era aquela aluna na escola, era em eventos, apresentando coisa para prefeitos, era em reuniões, com grupos de amigos, várias vezes, todos eram brancos. Eu estava naquele espaço. Exatamente. E também ia em outro espaço. Exatamente. É sobre isso. Eu também ia no samba lá da Zona Norte, no caso de São Paulo, tá? Mas também ia naquele grupo, naquele restaurante com outras pessoas. Como eu ouvi uma música e tal. É sobre isso. Os alunos ficam muito com medo. Pessoal, como é que é? O centro da cidade é muito longe. Gente, olha só. Eu, na época que eu tinha a idade de vocês, 16 anos, para ir para a escola, eu morava em Anchieta, extremo zona norte da cidade do Rio. Um dos últimos bairros antes da Baixada Fluminense, né? Ou seja, faz desse bairro ser um bairro de passagem, não tinha nada. Na época que eu era pequeno, não tinha um supermercado no meu bairro. Eu precisava ir para Pavuna, precisava ir para Pavuna para ir a um supermercado que é perto do metrô. Então eu pegava um ônibus para Pavuna, pegava o metrô, descia em São Cristóvão e depois andava a Quinta da Boa Vista inteira até chegar na escola. E aí, quando eu chegava na escola, que era o Adolfo Bloch, eu conheci pessoas que moravam na cidade inteira. E a cada semana eu estava num canto da cidade do Rio de Janeiro.
Tava lá na Zona Oeste, conhecendo a Zona Oeste. Tava lá em São Gonçalo, do outro lado da ponte. Tava lá no extremo da Baixada Fluminense, Vila Rosali. Cara, eu conheci o Rio de Janeiro no ensino médio. E isso me proporcionou uma perspectiva completamente diferente. Minha experiência foi assim, mas já na graduação. Porque aí eu tinha minhas amigas da Zona Sul, aí eu morava em Santa Cruz, aí ia para Campo Grande, tinha Santa Cruz, aí tinha amiga de Nova Iguaçu, e aí foi isso, aí Bangu, aí todos os locais. Olha aí as teias. E foi a gente vai tecendo essas conexões e dominando também na medida em que a gente vai criando conexões que são distintas da nossa própria realidade e história, né? Então, assim, e com isso a gente amplia repertório e colabora para ter essa visão do mundo mais plural mesmo, né? Para entender que você não precisa olhar para o mundo só de uma perspectiva. É verdade. Se você faz isso, na verdade, você estreita muito o seu olhar. Mesmo que você tenha a sua perspectiva, tá? E como é que eu me coloco na perspectiva desse outro? Né? Isso também é importante. E aí eu fico muito pensando em como que ao longo das nossas trajetórias, né, existem lugares e momentos que a gente acaba se inserindo que a gente percebe que, poxa, isso aqui está me proporcionando algo que talvez eu não tivesse, né? E, por exemplo, hoje ter essa possibilidade... Eu fui a primeira geração da minha família a chegar numa universidade pública, né, do tamanho da UFRJ, para estudar, para fazer graduação, depois mestrado e agora doutorado. E em outras universidades, teve alguém na geração? Ou não, você foi o primeiro? A minha mãe, na década de 70, começou a cursar, ela chegou a cursar 3 ou 4 períodos numa universidade privada de arquitetura, se não me engano. Não foi arquitetura, foi... algo relacionado ali, né, no trabalho com arquitetura. Ela, na década de 70, ela começou a fazer 3 períodos, mas engravidou do meu irmão mais velho, acabou abandonando a faculdade e não se formando. Então, ela chegou a uma universidade privada na década de 70, uma mulher negra, também que eu fico pensando, né, caraca, que história minha mãe teve. Né, durante a ditadura militar, ela estava cursando um curso que era estimado, né, um curso de prestígio. Ela acabou não terminando essa faculdade. E depois dela, entrando na UFRJ, eu fui o terceiro filho dela, né, sou o filho mais novo, cursando a UFRJ, tanto fazendo graduação, depois mestrado, depois doutorado. E hoje eu já olho para o meu filho, eu tive filho recentemente, Joaquim está com 8 meses de idade. Que belezinha. E eu olho para o meu filho e pensando, nossa, cara, como que é bacana eu poder pensar que hoje eu posso proporcionar para o meu filho uma possibilidade de garantir que ele seja o que ele quiser ser. Exatamente. Eu fiz minha graduação inteira trabalhando, fiz meu mestrado inteiro trabalhando, doutorado eu estou trabalhando, porque eu não tinha opção. Eu precisava trabalhar. E o que eu ganhava na bolsa do acesso e permanência da universidade não era o suficiente para eu poder ajudar em casa do jeito que eu precisava ajudar em casa. Então, eu fiz toda a minha graduação, minha pós-graduação, tudo trabalhando. Meu maior sonho era não trabalhar, só estudar. Sim, e é uma coisa que eu só vou conseguir agora. Olha isso, né? Quando eu viajar. Estou no doutorado. Quando eu viajar, eu vou passar 6 meses fora. Perfeito. E vai ser a primeira vez que eu vou estar realizando esse sonho de só estar estudando por 6 meses. Olha como isso é forte, né? De parar para pensar. Mas o que eu estou construindo hoje, né, pode garantir para o meu filho um futuro em que ele não vai passar pelas mesmas coisas que eu estou passando. Exatamente. Né? Esse processo que a gente está falando de construção. Eu já pude só estudar. Mas porque meu pai tinha construído outras coisas, a minha avó, então, né, eu consegui só estudar. Meu pai também passou por isso, de só estudar e se dedicar, e depois ir trabalhar. Mas, assim, são possibilidades e sempre ligada a um referencial histórico. Não dá para descolar e falar que é só o hoje. Exatamente. Né? Não tem como dizer que nós não somos sujeitos históricos. Exatamente. Né? E a gente estava falando, né, do continente africano, do como alguns países são relativamente jovens, né? Exatamente. São mais jovens que a idade de muita gente que a gente conhece. Mas se a gente for parar para pensar, assim também a democracia brasileira,
Extremamente. Ela é só 2 anos mais velha que eu. A Constituição de 88. Exatamente. Né? 80, né? Assim 88. também é a nossa distância para aqueles que viveram, que foram escravizados. Né? 3 ou 4 gerações, se você muito tiver pouco pelos tempo, 30, 40 pouquíssimo anos. tempo. Né? Então, não tem, mais uma vez, volto aí nessa importância da gente descolar um pouco essa nossa ideia de tempo baseado numa flecha, numa linha do tempo, né? Com que marcos já passou. muito pré-determinados. Já acabou. Não. Daí a importância hoje da gente falar sobre reparação histórica dentro dessa perspectiva global, né? Então, assim, a gente está aqui, mas enquanto a gente está conversando, a gente está vendo os processos históricos acontecerem na nossa frente, né? E, João, quero que você fale um pouco da questão do seu livro. Né? O João está escrevendo um novo livro, é pela editora Record? Record, é a Record. É. E aí, por essa editora, e é um livro que eu acho que acaba dialogando com todo esse conhecimento dele, mas que vai para uma outra área, que é um romance, não é isso? Sim, é verdade. E, além disso, o João tem um monte de coisa. Até apresenta o programa Partiu Camping, várias coisas que a gente nem consegue falar tudo. É muita coisa. Aqui. E isso é bom, né? Porque tem a ver com o que a gente está falando da nossa capacidade de estar fazendo coisas, experimentando. Seres múltiplos. Né? Exatamente. Somos seres múltiplos. Eu comecei a escrever com 13 anos de idade. Ah, que legal. Quem incentivou a minha escrita foi a minha mãe, né? A gente não tinha muito dinheiro para comprar livro, toda hora eu ficava lendo dos mesmos livros que acabavam. E aí eu dizia para minha mãe, eu preciso de outro livro, esse meu livro acabou. E ela dizia, olha, filho, a gente não tem como comprar novos livros agora, mas se você quiser, você pode continuar essa história. Você mesmo escreve. E aí eu comecei a escrever com 12, 13 anos de idade. Né? Começo a publicar meus contos lá em 2013. Eu fiz parte da FLUP, na época, né? Da Feira Literária. Sim, que nos ensinou eu conheci todas as favelas do Rio de Janeiro com a FLUP, né? Para começar, eu passei 1 ano em formação com vários escritores importantíssimos me ensinando sobre literatura escrita negra. Assim, né? Conheci Ondiak, sabe? Conheci algumas pessoas que me fizeram perceber o poder da escrita. Então, eu começo a publicar a partir de contos primeiro. Né? E aí, agora, recentemente, eu recebi esse convite da Editora Record, né? Da Rafaela. Quem me levou até a Editora Record foi uma amiga minha, Juliana Oliveira, que estudou comigo no ensino médio, que me viu escrevendo, sabe? Ela me levou até a Editora Record com essa proposta de escrever um romance, né, que resgate um pouco dessa ancestralidade africana, em especial ligado a religiões de matriz africana. E aí eu já pensava sobre isso há um tempo, porque eu sempre gostei muito de escrever fantasia, sempre gostei muito de ficção científica, e são gêneros literários e cinematográficos também, né, que ao longo da minha formação, da minha infância, da minha adolescência, não tinham pessoas negras, não. Sim. Se eu quisesse que tivesse pessoas negras no espaço, eu mesmo tinha que escrever. Se eu quisesse ter pessoas negras segurando uma espada, lutando contra um dragão, eu tinha que escrever. Né? Hoje a gente já tem algumas referências bacanas sobre isso. Mas a gente continua lendo, a gente sempre continua lendo muito uma ficção e uma fantasia baseado em elementos nórdicos, né, em elementos gregos clássicos, né, são os deuses gregos, são os deuses nórdicos, o Odin, os vikings, né, o Thor. Opa, peraí, né? Deus do trovão aqui, o negócio do trovão eu tenho aqui. Pois né? Que é Xangô. Como é que é isso? Como é que a gente pode olhar... Martelo. Exatamente. Xangô. Como é que a gente pode olhar, poxa, a tempestade, o vento, opa, Yansan. Caramba, como é que a gente tem referência disso, mas a gente não costuma consumir, a gente não costuma pensar a matriz africana a partir de possibilidades de escrita afrofantásticas também. Né? Como é que eu posso... E aí, esse convite veio num momento excelente, que eu já tinha uma ideia gestada na minha cabeça, que é um romance... O nome do livro é Orixás, o Poder dos Filhos do Tempo. E aí é legal pensar o quanto eu também vou organizando as minhas referências de leitura acadêmicas também para construir conceitos que me ajudam nessa narrativa. Por exemplo, esses meus personagens principais, que são 7, cada um deles filho de um orixá, viajam por um tempo que é espiralar.
Então tá aí Leda Maria Martins. Quando eles se reúnem num evento que eu chamo de confluência, que tá aí Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo. Né? Eu chamo eles de supraviventes, que é um conceito pensado pelo Luiz Antônio Simas e pelo Luiz Rufino. Né? Então, eles são. E contra o que eles estão lutando? O grande inimigo dessa história é a Maafa, que é um conceito da Marimba Ani, que significa, em Swahili, a grande tragédia. É o conceito que a Marimba Ani usa para explicar o que se dá com as pessoas pretas durante o período da colonização e da escravidão. Né? Essa grande tragédia que nos desconecta dos nossos conhecimentos ancestrais. A Marimba Ani diz isso. Eu aprendi boa parte desses conceitos com professoras e professores excelentes, como a Catícia Ribeiro, como a Asa Angeri, né? Que foram me ajudando a gestar essa ideia. E essa desconexão dos nossos conceitos ancestrais é a que faz com que, por exemplo, no nosso podcast, a gente fala de mitologia africana e iorubá, nessa perspectiva diáspora, da diáspora. E então, isso faz com que todo mundo, mas Xangô, não existe, ou que demoniza em tudo, ou que coisas que não tem nada a ver, né? Que na verdade não se olha nem como mitologia, né? E quando é olhado do aspecto religioso, é tentado sempre trazer como algo negativo. Algo negativo. É a associação direta, né? Que se faz na primeira entre associação. Exu e o diabo. Exatamente. Isso é uma... E que é um erro. Não existe essa associação. O racismo religioso, ele é seríssimo. Porque nos foi negado o tempo inteiro uma conexão histórica com os nossos ancestrais. Nos foi desrespeitado o nosso corpo, porque ele se tornou um objeto ao longo do período da escravidão. Sim. Nos foi negado o nosso nome e a nossa ancestralidade. Eu não sei de qual origem africana vêm os meus ancestrais. Eu não sei, porque isso foi negado a mim. E para saber, agora temos que fazer o exame. Exatamente. E hoje nos negam justamente a nossa conexão religiosa com as perspectivas, como a perspectiva iorubá, por exemplo. Né? Então, ler isso e trazer isso para o tema da fantasia, né, desse gênero que eu estou chamando de afrofantástico, é recuperar um pouco isso e possibilitar para as nossas crianças, né, que tenham contato com uma história de super-heróis cujos poderes derivam dos orixás. Olha só. Né? É uma história que acontece no Rio de Janeiro. A minha história começa no Carnaval Carioca. Que ótimo. Né? Eu localizei essa história no Carnaval de 2030, né, na apoteose do samba. Ela está acontecendo aqui, onde a gente está respirando, onde a gente está vivendo. Né? Então, para mim, é importantíssimo recuperar essas histórias aí. E também fica aí o convite para a galera, né, buscar o livro, comprar o livro, ler. Ele está em pré-lançamento? Como é que está funcionando? Onde acham? Ele está em pré-lançamento. Você pode encontrá-lo buscando o título lá na Amazon ou... Se você acessar lá meu @afroliterato, você vai encontrar o link num destaque ou na bio do meu perfil também. Né? E é muito bacana perceber o quanto a gente pode, né? O quanto a gente pode falar da cultura iorubá dentro de uma perspectiva fantástica. O quanto a gente pode trazer essas histórias para a nossa realidade próxima também. Né? E aí o nome de um dos personagens principais é o nome do meu filho, né? É Akin. Ele é filho de Exu. E eu dei esse nome para o personagem antes do meu filho nascer. Né? Então, ou seja, tem mais um conhecimento africano aí presente, que é da filosofia egípcia, de que a gente já foi gestado, o nosso nome já é gestado no universo antes da gente vir ao mundo. Né? Então, é isso. Eu estou muito feliz com esse projeto. Eu espero muito que a galera também venha comigo, que a gente também se una, também que a gente faça essa confluência para recuperar esses elementos de cultura africana, né, e trazer para histórias que nos desloquem da nossa própria realidade um pouco, assim. Porque eu acho que isso é importante também para a gente poder pensar futuro. Perfeito. Me fala uma coisa, sobre o lançamento, você já pode comentar algo sobre como vai ser, onde vai ser? Porque ele está em pré, a gente já pode aproveitar, pegar o livro, já começar a ler, se apropriar da história. Isso aí. O pré-lançamento dá direito a um brinde também, que é uma moeda
que tem uma importância muito grande para a história. E o lançamento do livro, do livro físico é em agosto, no final de agosto, no dia 31. Eu vou fazer um evento na Bienal do Livro de São Paulo, né? E pretendo fazer um lançamento aqui no Rio de Janeiro com uma caminhada pelo Cais do Valongo, contando a história da nossa ancestralidade, porque é o local de chegada dos africanos escravizados, um local de poder, né? Um local essencial e importante também para a minha história, que é onde tem um baobá que conversa com os personagens principais. Esse baobá está lá, então estar ali naquele espaço lançando esse livro para mim vai ser muito importante, né? Eu ainda não tenho uma data fechada, mas eu já deixo aí o convite para a galera acessar e ficar de olho lá no meu perfil, que assim que eu tiver mais informações eu posso... E vai ser riquíssimo, imagina, riquíssimo e cheio de símbolo e significado, né? Estar no Cais do Valongo, fazer um passeio ali, ouvir sobre a história e, além de ouvir, perceber, experienciar e, nessa perspectiva desse tempo nosso, que é espiralar mesmo, se conectar com as riquezas que essas pessoas trouxeram para cá. Com certeza. Porque elas conseguiam ainda, com tudo aquilo, trazerem artefatos, trazerem joias, trazerem cultura, conhecimento, sabedoria, e conseguiram, apesar de movimentos trabalhando para o apagamento, não manter essa história através da oralidade, que é uma forma de conhecimento, né? A história oral, essa oralidade toda é uma forma de conhecimento riquíssima e que mostra que ela também é possível de se perdurar. Hoje nós produzimos muitas coisas escritas, né? Em África, óbvio, já havia escrita, mas quando as pessoas chegaram aqui, trouxeram por essa questão oral, e o quanto que também se tentou negar o saber oral. Exatamente. E o quanto que o saber oral ele é científico. Né? Porque é de onde parte a nossa... É uma metodologia, inclusive. É de onde parte a nossa apreensão da própria realidade, onde a gente passa aquilo que tem de mais significativo no conhecimento. Né? É aquela coisa que a gente falou lá no início, né? Não dá para separar teoria e prática. Né? Tá aqui, tá vivendo com a gente. Inclusive, eu deixo convite para você. Eu espero que você esteja presente nesse lançamento lá no Cais do Valongo, para a gente trocar essa ideia, porque é resgatar um pouco aquilo que nos foi negado, né? Se empoderar daquilo que tem de mais importante, que são as nossas histórias, né? São as nossas histórias. E um dos meus objetivos de vida é garantir que as nossas crianças tenham referenciais importantes, né? Que venham para uma realidade que já vem discutindo e tratando com seriedade o tema das nossas ancestralidades, das nossas referenciais africanos, né, de maneira integrada na sociedade. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ter esse papo com você, porque me faz acionar, né, essa cultura que é uma cultura de luta também, de luta antirracista, né, como um conceito que uma amiga minha, a Tayara Lima, desenvolveu, cultura de luta antirracista. Eu acho que a gente precisa muito entender que a gente também pode movimentar a realidade que a gente está inserido, sabe? Eu estava me lembrando agora da época do mestrado, que eu fiz em serviço social, e aí fiz com Martinelli, Asbeck, pessoas que são referências no mundo, e me lembrei quando a gente falava da cultura de direitos, construir uma cultura de direitos. E junto dessa cultura de direitos, construir essa cultura antirracista, né? Que todos nós estamos participando. E cada vez mais, eu também não acho que a luta está perdida, porque cada vez mais eu vejo essa movimentação nossa, isso que você falou, desse corpo não se acomodar, né? O nosso corpo não se acomoda. E não só nós, de pessoas pretas, de outras pessoas que dialogam conosco, que também são antirracistas, que isso é muito importante também. Exatamente. Não é um papo somente para pessoas negras, é um papo para nós. Nós estamos no Brasil. O Brasil, como ele foi construído, qual é a história dele? Então, para cada um de nós aqui brasileiros, que a gente, e quem veja de fora também, que a gente possa adquirir e sonhar junto com esse livro. Eu falo sonhar porque a ficção é muito boa, eu adoro,
né, descola um pouco a gente, e é uma ficção carregada de história e carregada também de ancestralidade, de cultura e da nossa ancestralidade do Brasil. Né? Então, acho que fica para que todos nós possamos acessar esse conhecimento. Eu agradeço você, João. Ainda tinha muito mais para a gente falar, mas o tempo é assim, porque o papo está bom. Né? E aí a gente fica por aqui. Sigam o João, aprendam lá, porque você, do jeito que ele deixa, no caso do canal, né? E nos outros materiais dele, mas no canal do Instagram, deixa muito leve e muito acessível e fácil para nós, para quem não é da área, ter um pouco de conhecimento, e conhecimento nunca é demais. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, muito feliz por essa conversa. Fica aí o convite para a gente expandir todos os nossos papos lá pelo @afroliterato. Então, se você puder, me siga e chama lá, porque a gente vai conversar ainda, vamos ter muitas oportunidades. E o livro está aí. Uma coisa bacana que o livro propõe é justamente isso, da gente expandir e quebrar todas essas fronteiras que o tempo e a história nos impuseram, sabe? Perfeito. É isso, gratidão.